Jai Gurudev a todos. Então, vamos diretamente para as perguntas agora, que o Jai Gopal vai alegremente colocar. Então, pergunta, Guruji, o santo Chocamela passou por muito sofrimento, por um tal sofrimento para receber o darshan de Vitala, mas no final ele ainda teve uma morte horripilante da parede a cair sobre ele. Então, por que é que a sua fé e devoção em Vitala não o salvaram? Ah, uma história tão bela, Chocamela. Na realidade, veem, um devoto do Senhor não está preocupado com as coisas do exterior. O coração e a mente de um devoto estão totalmente comprometidos numa relação com Ele. Não importa, sabem, a morte virá. Vocês morrem hoje, morrem amanhã, irão morrer. Esta é a realidade. E, como disse, quando a morte vem, vai ter muitas desculpas. Sabem, para Chocamela, ele veio na forma de uma parede que caiu sobre ele. Mas a graça amorosa do Senhor, sabem, é como é que a mente de alguém está apegada a Ele. A mente de um devoto não está apegada ao mundo exterior. Qual é a coisa mais importante para Chocamela? Que nós possamos olhar para isso. Nós vemos claramente que um devoto não está preocupado com as coisas exteriores como são, quer tenham ou não tenham. Eles confiam completamente na providência da Vítala, na providência de Deus, que Ele irá prover. E quando estão na sua misericórdia completamente, sabem, não se incomodam realmente com nada mais. Claro, ele passou por muito sofrimento. Vejam, quem é que não passa por sofrimento? Um devoto não percepciona o sofrimento como sofrimento, percepciona o sofrimento como Deus está a lembrar-se dele e que ele está lá com ele. Não há um único momento em que Vitala não estivesse com Chocamela, porque uma pessoa tem o seu próprio karma para passar, mas apesar disso, a Bhagavan assiste a isso, apoia nisso. Então, há um verso muito belo no Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 21, onde é dito que uma pessoa com o self envolvido, não, com o self não envolvido no exterior, no mundo exterior, uma pessoa encontra a verdadeira felicidade no self, unindo unindo-se em yoga com o divino, uma pessoa alcança um, um estado de bem-aventurança inigualável. Então, quando olhamos para o que o Bhagavan está a dizer, ele disse que com o self não estando envolvido com o mundo exterior e uma pessoa encontra a verdadeira felicidade no interior do self. Então, quando olhamos para isso, vemos claramente como como a mente de um devoto que está envolvida em devoção deve estar. Então, a mente de um devoto que está comprometida com a devoção não está a correr para o mundo exterior. Não tem nada a ver com o mundo exterior. Cortou todos os apegos à realidade externa. Então, quando falamos da mente de um devoto que cortou todos os apegos à realidade externa, isso significa também que não está preocupado com, não está apreensivo com nada mais. A sua mente está totalmente absorvida com o divino no seu interior. Foi por isso que Bhagavan disse que uma pessoa encontra a verdadeira felicidade no interior do self, envolvendo-se com yoga,
que significa através do vosso sadhana, através de construir uma relação com Deus, encontram felicidade ilimitada, entram nesse estado de bem-aventurança em si mesmo. Então, quando a parede caiu sobre Chocamela, a sua mente e o seu pensamento estava apenas em Vitala. É por isso que quando o Maharaj Namdev encontrou os seus ossos, depois todos os seus ossos estavam a entoar Vitala, Vitala, Vitala. Mesmo até hoje, sabem, à noite, no mais silencioso da noite, quando vão ao Samadhi de Chocamela e escutam cuidadosamente, vão ainda escutar Vitala, Vitala, Vitala a ser entoado. Então, ele estava totalmente absorvido nessa bem-aventurança divina. Ele estava desperto no self, e ele sabia muito bem que o self tem apenas uma morada, que é aos pés do próprio Senhor. Então, quando Bhagavan está a dizer, ele deu uma descrição clara de, de como uma pessoa se deve comprometer no serviço para com ele. Então, não quer dizer que não irão viver a vossa vida. Não, vocês continuam a viver a vossa vida. É tal como um sonhador, sabem, envolvem-se com um sonho, mas quando despertam desse sonho, tomam consciência de que esse sonho é apenas um sonho. Vocês não mantêm o sonho convosco, vocês não vivem o sonho convosco. Vocês deixam cair o sonho e continuam. O que é que acontece quando saem do sonho? Vocês tornam-se mais vitais, estão mais fortes em vocês mesmos, porque sabem muito bem que não são o sonhador e sabem muito bem que não são esse próprio sonho, que o que quer que aconteceu no sonho foi apenas um sonho, mas vocês estão despertos e estão mais fortes em vocês mesmos. Então, da mesma forma, quando cortam laços com a mente, o corpo e o intelecto, então vocês permitem que a consciência divina desperte. E quando a consciência divina desperta, então vocês realizam-se a vocês mesmos totalmente. Então, da mesma forma, Chocamela estava nesse estado de realização, de que tudo é Vitala, que a própria parede é Vitala, e que era apenas um pretexto para deixar este mundo. Era apenas uma desculpa para deixar este mundo. Foi por isso que a parede caiu. Quantas vezes é que vem uma parede a cair sobre alguém? Porque é que a parede haveria de escolher apenas Chocamela para cair sobre ele? Então, quando chega um momento, há muitas desculpas para o que acontece. E Vítala estava lá. Talvez o próprio Vítala estivesse a empurrar a parede do outro lado. Quem sabe? Porque veem, a mente de um devoto, como disse, está apenas envolvida no serviço ao próprio Senhor. E para ele, e para o próprio, porque Bhagavan também anseia por ele, da mesma forma que ele anseia por Bhagavan, Bhagavan anseia muito mais. Imaginem essa relação. Sabem, quando falamos de muitos tipos de relação, vemos apenas com muita frequência apenas um dos lados. Nós veneramos a Deus, mas ainda assim esse Deus está tão distante. Nós dizemos, sim, Ele está a escutar-nos. Sabem? Todos dizem, sim, Ele está a escutar-nos. Nós temos esperança que ele o faça acontecer. Mas um devoto, ele não tem apenas esperança, ele sabe. E o seu único objetivo é estar com o amado Senhor. E Chocamela, a fé de Chocamela e devoção, cada respiração, cada batida do seu coração era Vitala. É por isso que, como disse anteriormente, mesmo os seus ossos hoje em dia ainda entoam Vitala, 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 Vitala. E isto é a glória de um devoto. O seu único objetivo é para o prazer do Senhor, para o agradar, nada mais, não para se agradar em si mesmos. Sabem, tudo o que as pessoas fazem é apenas para se agradar em si mesmas. Mas a mente de um devoto, o corpo de um devoto e intelecto
estão apenas comprometidos no serviço ao seu amado Senhor, nada mais. Então, tal como nasceram, dessa mesma forma, tal como Krishna disse, há um tempo para nascer e há um tempo para deixar este mundo. Então, o que ele faz é sempre justo. Podemos não concordar com a forma como ele o faz, mas ele sabe o que é o correto para cada um dos seus devotos. E eu digo-vos, há algumas semanas atrás estava a contar como, quando estávamos a caminhar, fomos visitar um local e depois vimos uma devota lá e depois começamos a tomar consciência qual é a probabilidade disso. Nós podemos dizer que é coincidência, mas por trás dessa coincidência está sempre a sua mão. E isso nunca deveríamos esquecer. Estava a contar esta bela história mais cedo sobre, ou foi ontem, ou foi hoje mais cedo, estava a contar esta história de um homem que estava sempre envolvido em lembrar Krishna. Quando é que foi isso? Então, havia duas pessoas, pelos nomes de Kishan e Gopal. Foi ontem. Então já contei ontem, não vou contar a história de novo. Já contei também algumas vezes atrás sobre como quando estão envolvidos a vossa mente, o vosso corpo e o vosso intelecto no seu serviço, ele toma total controle de vós e cuida de vós. Então, Chocamela foi uma das almas abençoadas que receberam darshan de Vitala. E para ele, o que quer que seja que Vitala faz é perfeito. Pergunta: Guruji, se, se o Guruji, se tu dizes algo que é claramente uma piada, em que momento é que se torna Adesh, ou seja, uma ordem ou um comando? Bem, se é uma piada, mas não podem tomar uma piada como sendo Adesh, uma ordem. Mas mesmo a piada tem um certo significado por detrás escondido, que depende de vós descobrir isso. Porque com muita frequência eu digo coisas como uma piada, porque é isto que atrai a mente das pessoas. Digo as coisas como histórias, porque é com isso que as pessoas se conseguem relacionar. Mas têm de aprender a ler entre as linhas das coisas. Se aprenderem a ler entre as linhas, então saberão que mesmo a própria piada tem um certo significado por detrás. Jai Gurudev.